Olá pessoal, Denis Shima aqui, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós estamos aqui, diretamente nessa live, quarta-feira, E hoje eu vou falar sobre uma questão importante que algumas pessoas têm me perguntado, sobre a questão da embocadura, Então hoje eu vou comentar sobre essa questão da câmara interna, vou mostrar também como que a gente deve trabalhar, essa questão da embocadura, justamente para a gente poder, desenvolver e tirar um maior proveito do saxofone, tá certo? Então, olha só, pessoal, para a gente começar, eu vou pegar aqui minha boquilha, certo? Com a palheta. E assim, a grande questão da embocadura é a gente achar o ponto certo, para a gente posicionar os dentes superiores, na boquilha e achar o ponto certo do lábio inferior na palheta, certo? Porque às vezes tem essa dúvida, As pessoas acham que a gente tem que encostar os dentes inferiores na palheta, mas não pode acontecer isso, A gente precisa encostar os lábios inferiores na palheta, certo? E aqui em cima que a gente vai apoiar os dentes superiores. Então fica assim, ó. Em cima a gente apoia os dentes superiores na boquilha. E aqui embaixo, onde a gente tem a palheta, a gente vai apoiar os lábios inferiores, certo? Com isso que a gente vai conseguir fazer com que a palheta consiga vibrar. Justamente essa vibração que vai propiciar a sonoridade do instrumento, do saxofone. Se a gente colocar o dente em contato com a palheta, não vai vibrar, vai dar aqueles apitos, Pode até rachar a palheta, certo? Então, para quem ainda não sabe como posicionar, a boca na boquilha, então a gente vai ter os dentes superiores aqui nessa parte de cima da boquilha, Nessa parte de cima. E aqui embaixo, onde a gente tem a palheta, a gente vai apoiar os lábios inferiores. Essa parte, E como que a gente posiciona os lábios inferiores? Eu sempre falo, A gente tem que começar imaginando que a gente está passando aqui, um batom, manteiga de cacau, Então, esse movimento aqui, ó. Certo? Essa posição que a gente faz para colocar a manteiga de cacau, exatamente onde a gente vai encostar o lábio na palheta, ó. Então a gente não pode colocar o lábio muito para dentro, assim, ó. Certo? Não pode, senão a gente vai acabar até machucando, essa parte interna, dos lábios, ou deixar o lábio para fora, assim, ó. Então, na verdade, a gente vai imaginar que a gente está passando uma manteiga de cacau. E quando a gente faz esse movimento, a gente está apoiando o lábio nos dentes inferiores, ó. Certo? Ó. Eu vou até aproximar aqui da câmera de novo, ó. Vamos lá. Ó. Ok, pessoal? Então, essa é a posição correta, Agora vocês estão perguntando, qual que é o ponto correto, É a boquilha para dentro da boca ou mais para fora, Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente achar o ponto de contato entre a boquilha e a palheta. O que seria isso? Quer ver, ó, pessoal? Acompanha aí no vídeo que eu vou mostrar aqui um gráfico, quer ver? Olha só, pessoal. Vamos ver aqui. Isso. Então é o seguinte. Imagina que... Deixa eu pegar até uma outra folhinha aqui. Quer ver? Vamos pegar aqui uma outra folhinha. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra
Deixa eu ver se tem uma folhinha aqui. Ah, aqui, ó, esse aqui tá bom. Então, imagina aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou desenhar aqui uma boquilha, tá? Então, a gente vai estar aqui, ó. Certo? Então, aqui, que vocês estão vendo é a boquilha de lado, né? Que tá em preto. E daí, eu vou desenhar aqui a palheta. Quer ver, ó? Imagina que a palheta começa aqui, ó. Vem aqui. Certo? Então, olha só. Quer ver, pessoal? Se vocês separarem, aqui tá a boquilha, certo? Aqui tá a boquilha, onde eu fiz com a caneta preta, certo? A palheta está representada aqui por essa linha meio alaranjada, amarela, certo? Então, olha só, se vocês repararem aqui, nesse início da boquilha, onde eu estou circulando aqui, esse início da boquilha, a gente tem uma abertura, né? Em relação entre a palheta aqui e a boquilha, certo? Ela tem um espaço, né? E depois vocês vão observar que conforme a gente vai caminhando aqui com essa setinha, tem uma hora aqui, vai ter uma junção, certo? Então, vou até puxar aqui, vamos pegar aqui, ó, uma outra cor, só para a gente poder visualizar isso daí. Então, aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, certo? Nesse pontinho aqui, a gente vai ter o que eu chamo de ponto de contato. Obviamente que depende da abertura da boquilha, né? O que é a abertura da boquilha? É justamente esse espaçamento aqui, esse espaço entre a palheta e a boquilha. Tem boquilhas que esse espaço vai ser maior, tem boquilhas que esse espaço vai ser menor, né? Por isso que a gente vai ter a numeração da boquilha, certo? Então, olha só, cada numeração de boquilha com palheta vai ter um ponto de contato diferente, né? Pode ser que esse ponto de contato esteja mais para cá, para a ponta, ou um pouquinho mais aqui para o meio, ou mais aqui para a direita, certo? Então, na figura, o ponto de contato está aqui, certo? Olha só, então, se a gente imaginar esse ponto de contato, né, onde está marcado em azul, a gente vai ter que imaginar, né, uma linha imaginária em cima e embaixo, né, da boquilha. Então, imagina que a gente tem aqui, ó, uma linha imaginária aqui, certo? Se a gente colocar exatamente nesse ponto de contato, a gente não vai ter, né, sustentação da palheta, né? Porque a palheta precisa vibrar. Então, a gente não vai ter aqui o apoio embaixo da palheta com os lábios. Então, olha só, a gente imagina, achamos aqui o ponto de contato, certo? E agora, vou até pegar aqui uma outra cor aqui, ó. Vamos pegar essa cor. Então, a gente imagina que a gente vai ter mais ou menos, né, essa região aqui, onde eu estou pintando de laranja, o local onde a gente vai apoiar o lábio inferior, certo? A gente vai apoiar aqui. E da mesma maneira que a gente vai também apoiar os dentes, certo? Então, isso vai variar um pouquinho, conforme também a sua arcada dentária, né? Às vezes, cada pessoa vai ter uma configuração diferente. Por isso que eu coloquei aqui, né, esse ponto de contato em azul, né? Azul turquesa, né, aqui. E onde que a gente vai colocar os lábios e os dentes é um pouquinho, né, antes desse ponto de contato, um pouquinho, né? Então, eu coloquei aqui, ó, em laranja, mais ou menos esse ponto. Para algumas pessoas vai ser um pouquinho mais para cá, para outras mais próximo do ponto de contato, certo? Da mesma maneira que os dentes. Então, olha só, eu vou voltar aqui para a boquilha. Eu vou aproximar aqui minha boquilha da câmera para vocês tentarem ver onde que está o ponto de contato, tá? Vou pegar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vamos ver.
Aí, ó. Consegui. Ó, então se vocês olharem, tá vendo aqui de ladinho? Aí, ó. Certo? Então, se vocês repararem, minha boquilha tem essa abertura, né? E tem uma hora que vai ter o ponto de contato. Geralmente eu viro contra uma luz para achar esse ponto de contato, né? Então eu pego aqui, achei, ó. O ponto de contato para mim tá aqui, ó. Certo? Daí tá aqui, ó. Achei. Vou até botar aqui de novo. Aqui. Então o que eu faço? Marquei aqui com o meu dedo, né? Com o meu dedo. E agora eu vou colocar os dentes aqui, ó. Então eu coloco o meu dedo, né, justamente para marcar, e coloco tanto o dente em cima como o lábio, né, mais ou menos nessa região do ponto de contato. Não posso passar, ou seja, colocar a boquilha para dentro, senão vai passar desse ponto de contato. Então é desse ponto de contato para fora, né? Ó, então tá aqui o ponto de contato e coloquei, certo? Então isso que é muito importante. Deixa eu tentar ver aqui. Só abrir aqui um pouquinho, pessoal. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui a janela. Aí. Maravilha. Isso. Então vocês estão vendo aqui o pontinho, né? Ó, se vocês olharem aqui, é o ponto de contato onde eu coloquei meu dedo e desse ponto para cá que a gente vai posicionar o lábio inferior e o dente superior, certo? Ok? Maravilha. Olha só. Então, feito isso, o que que a gente vai fazer, ó? Vou pegar agora aqui, né, a boquilha. Vou achar meu ponto de contato e vou tentar emitir esse som aqui, ó. Então, né, eu vou fazer mais uma vez agora com um zoom, tá bom? Para vocês olharem aqui, ó. Certo? Então, isso, né, que a gente vai tentar fazer, né, com esse posicionamento. Colocar o dente aqui em cima, imaginando essa linha imaginária do ponto de contato para dentro, né, aqui da boquilha, né, e no lábio inferior também, do ponto de contato, né, aqui nessa parte para cá. Não pode colocar a boquilha para esse ângulo, né. É do ponto de contato e coloca a boquilha, né, para cá. Se a gente pegar o ponto de contato e entrar, a gente não vai fazer com que a palheta tenha essa vibração, né? Então isso que é importante, é do ponto de contato puxando a boquilha aqui, ó. Imagina que aqui tá minha boca, né, ó. Então tá aqui o ponto de contato para fora, certo? Ok? Para fora. Ok? Então maravilha. Daí olha só, pessoal, se você já tem o sax alto, né? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, o tudel, certo? E olha só que legal. Né? Tem esse tudel aqui, certo? Só que olha só, pessoal, até agora eu vou até aproveitar porque também uma das coisas que eu e minha equipe, né, durante esses meses a gente conseguiu elaborar e desenvolver foi um dispositivo justamente, né, para quem ainda não tem o saxofone, né, que ainda não tem o saxofone, gostaria de aprender, né, saxofone, mas, né, fica pensando, puxa, eu gostaria de primeiro
né, entender essa questão da embocadura de um saxofone para depois eu poder avaliar se eu realmente consigo investir no instrumento, né? Porque obviamente que o saxofone não é um instrumento, né, acessível igual um violão, né? Então você precisa ter mais certeza. Não, é esse instrumento, e daí você consegue, né, planejar, né, a compra do instrumento. Então, para isso, o que, que a gente desenvolveu durante esses meses, né? A gente desenvolveu 2 dispositivos justamente para quem está ainda indeciso e não sabe se adquirir um sax ou não. A gente desenvolveu esses 2 dispositivos aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. Esse aqui é o Nano Trainer, né? Nano Trainer. Ó. Nano Trainer. E esse daqui é o Nano Sax, certo? É o Nano Sax. Então, qual que é a ideia desses 2 dispositivos, né? Justamente para a gente pegar essa questão da embocadura antes, né, obviamente, de o aluno já ter um instrumento. Então, às vezes, ele gosta de saxofone, mas ele fala, poxa, eu não tenho um sax e não tenho certeza ainda se eu vou me adaptar ou não. Então, a gente desenvolveu esses 2 dispositivos, que são 2 dispositivos justamente para treino de embocadura, né? E daí vocês perguntam, mas para que tem o Nano Trainer e o Nano Sax, né? Então, o Nano Trainer, vocês viram que não tem nenhum orifício, justamente para a gente conseguir focar toda a nossa atenção na embocadura, né? Então, olha só que bacana, vem esses 2 dispositivos. Vou pegar aqui minha boquilha mesmo que eu já uso no sax, só para vocês verem que bacana. Olha só. Então, tá aqui, ó, boquilha de sax alto que eu tô usando, né, a palheta. E o bacana é que está afinado, né, em mi bemol. É a mesma afinação do sax alto. Então, é isso que é legal. Vocês já vão, né, trabalhando toda essa questão de percepção, né? Então, ao invés de só ficar treinando, né, às vezes, se você não tem ainda o sax alto, só com uma boquilha, né, você, através desses 2 dispositivos, né, você já ganha, na verdade, os 2 dispositivos, também já vem com um kit de boquilha, vem uma abraçadeira e a palheta, né? Então, isso que é bacana. Então, você já consegue desenvolver toda essa parte inicial, que é o fundamento, né, para você tocar depois para migrar para o sax. Porque a ideia não é a gente substituir o sax, né? Como eu sempre falo, a ideia desses 2 dispositivos é totalmente pedagógico, né? Então, essa é a ideia para a gente trabalhar a embocadura. Olha só, vou tocar agora, né, o Nano Trainer, justamente para vocês observarem a sonoridade. É um mi bemol, olha só. E o bacana é que o som também já fica um pouco mais agradável, né? Já está emitindo uma nota mi bemol, que é a mesma afinação do sax alto, né? E você consegue só focar na embocadura, porque não tem nenhuma digitação, orifício. Então, essa que é a ideia do Nano Trainer. E com isso você vai ver a diferença. Olha só, se eu relaxar a embocadura, olha como a afinação vai cair, que a gente fala descer. Tenta reparar, eu vou começar com a embocadura correta e eu vou relaxar a embocadura. Olha só como vocês vão observar uma variação, né, no timbre. Olha só que engraçado. Então, o sax, ele tem essa nuance, né, que às vezes a gente olhando, vocês olhando para mim agora, vocês nem conseguem observar, né, que eu estou relaxando aqui minha mandíbula, né, e a câmara interna também eu estou modificando a estrutura interna, por isso que o timbre, né, a tonalidade caiu,
né? E essa microvariação é o segredo e o pulo do gato do som do saxofone, né? Então, por isso que é importantíssimo. Eu sempre falo, a embocadura, né, é a alma do saxofone, né? Então, é isso que é bacana. Então, olha só, vou até ligar aqui meu teclado para vocês escutarem a sonoridade aqui do Nano Trainer com o som do Mi bemol, tá bom? Deixa eu ligar aqui. Repararam, pessoal? Então eu toquei um Mi bemol, né? E eu tô aqui trabalhando, né, uma nota longa, justamente para a gente trabalhar essa nuance, a embocadura do sax. Então isso que é legal, né? Com esses dois dispositivos, né? A ideia é justamente abrir uma porta para as pessoas trabalharem embocadura e logo, né, migrar para um saxofone. A ideia não é substituir, porque obviamente o sax é um instrumento muito complexo, né? Imagina aqui, né? A gente tem um saxofone cheio de chaves, tudo, né? Maravilhoso, né? Então a ideia é trabalhar, né, a embocadura de uma maneira pedagógica, tá, pessoal? É uma porta de entrada para quem está na dúvida ou ainda não tem um saxofone, para poder trabalhar a embocadura, porque você pegando a embocadura, depois você já vai pegar o sax com muito mais facilidade, muito mais rapidez, né? Então é isso que é a ideia, né, de a gente ter elaborado, inventado esses dois dispositivos, né, pessoal? Então, às vezes as pessoas, né, eu recebo comentário, poxa, vocês estão querendo substituir o sax? Não, pelo contrário, a gente quer que mais pessoas, né, entrem nesse universo do saxofone, né? Mesmo porque, ó, eu tenho o sax tenor aqui também, sax alto, nunca que a gente vai conseguir substituir, né, o som do saxofone, né? Só que o saxofone realmente é um instrumento mais impeditivo, né? Ou a pessoa já tem 100% de certeza, ou conseguiu também já ter uma questão, né, financeira que ela já possa adquirir um, ou se programou previamente para comprar um sax e tem certeza, mas às vezes se a gente não tem certeza ainda, a gente não vai investir, né, uma grana, né, que não é baixa, né, uma grana alta num saxofone. Né? Então a ideia foi justamente isso, criar esses dois dispositivos que já vem com kit, né, de boquilha, palheta, né, abraçadeira, justamente para ser uma porta de entrada e para o aluno ou a pessoa, né, ter essa certeza, né? Então essa que é a ideia. Olha só, pessoal, então o Nano Trainer, né, é justamente para a gente pegar essa embocadura. Olha só, eu vou tocar a nota Mi bemol aqui do piano e eu vou variar aqui a pressão. Então vocês vão reparar que hora o som vai estar juntinho com esse som Mi bemol, hora vocês vão reparar que vai ter uma desafinação. Vai estar em choque o meu som com o do piano, porque eu vou estar relaxando, o som vai cair. Se eu apertar demais, o som vai passar com o do piano e vai ficar mais alto. Então vocês vão descobrir aí, que vão sentir que vai ter um choque, né, de frequência, justamente por causa da embocadura. Né? Eu vou estar variando, a hora eu vou estar apertando aqui a boquilha, a hora eu vou estar relaxando demais, e essa é a ideia desse dispositivo. Olha só que bacana, vamos lá. Vocês viram que até chega a dar uma distorcida agora no final, né? Porque eu apertei tanto que ele começa, a palheta tá lá, tipo, não consegue nem vibrar. Então é isso que é a famosa guinchada que a gente fala, que às vezes esses apitos, né, que a gente fala som de pato, é porque a gente tá apertando demais a palheta na boquilha e saxofone não é força, né, pessoal? Saxofone não é força, né? Então a gente tem que lembrar justamente que a embocadura tem que ser flexível, né? Então a gente vai ter que dominar essa intensidade.
E não adianta ficar só numa posição fixa. Não adianta, né? O saxofone, você precisa ter essa flexibilidade. Porque hora você vai estar na região grave do saxofone, você vai ter que relaxar mais a embocadura e fazer a câmara interna imaginando um O, a vogal O, né? Justamente para sair essa sonoridade na região grave. Depois eu falo que a gente vai ter a região neutra, né? Que é a região média do saxofone. Então a gente vai ter que ter uma embocadura neutra, sem apertar demais e sem relaxar demais. E depois na região aguda, a gente vai ter, né, que eu falo a região, né, do I, onde a gente vai ter mais uma leve pressão em relação às duas outras posições, neutra, né, e grave. Só que no agudo, a gente vai pensar a câmara interna no I. Então fica I, E, O. Onde o O, a embocadura está relaxada, o E, posição neutra, e o I, levemente tensionado. Mas não pode ser aquela tensão de travar aqui a boquilha, senão dá esses apitos, né? Olha só que legal. E isso, com o Nano Trainer, a gente consegue trabalhar, né, essas três posições, né? Então, como que a gente vai trabalhar essas três posições? Quando a gente estiver na posição, né, vamos dizer assim, neutra, né, a gente vai, né, tentar achar a mesma afinação aqui do Mi bemol, certo? Mi bemol, olha só. Certo? Mesmo Mi bemol. Agora eu fiz a posição neutra, sem forçar demais e sem relaxar demais. Agora eu vou tentar descer aqui do piano, ó, do Mi bemol, meio tom. Tará. E vou fazer então posição neutra, o E pro O, relaxando também a mandíbula. Então a gente vai tentar reproduzir essa caída. Olha só, vou fazer agora aqui com o Nano Trainer. Repararam? Então fiz E, O, E. Justamente essa configuração do E-O eu vou utilizar também para o saxofone. Olha só, vou pegar agora aqui a minha boquilha. Vou pegar aqui o saxofone. Inclusive eu tô com esse saxofone de entrada, né? Que a Leymar gentilmente, né, me cedeu para fazer até, né, ajudar. Isso, eu gostaria de agradecer aí o Marcelo da Leymar Instrumentos Musicais, porque justamente para mostrar para vocês, pessoal, né, uma opção também para quem já tem 100% de certeza, mas está na dúvida de qual instrumento de entrada comprar. Esse é um saxofone muito bacana, né? Então, é um saxofone alto conductor, né? Então, eu tenho feito, né, conteúdos nas lives com ele, às vezes com o meu, justamente para vocês observarem que a grande questão, né, de um instrumento bacana, né, afinado, então vale a pena depois dar uma conferida, tá, pessoal? Então, olha só, peguei aqui o sax, utilizando esse mesmo princípio do EO, eu vou também agora explorar aqui para vocês verem, né? Ó, deixa eu só dar uma afinadinha no sax aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Então, eu agora vou reproduzir, né, essa embocadura, posição neutra E e o O.
olha só, eu vou pegar aqui o Dó central do sax. Então, a gente está aqui no Dó central, sem o registro. Então, eu vou simular o que eu acabei de fazer no Nanotrainer. Posição neutra, o E. Então, E. Conforme eu for descendo aqui para a região grave, eu já mudo para o O, certo? Então, E, O. Vocês vão reparar que só de pensar, né, nessas duas vogais E, O, obviamente que minha mandíbula também acompanha, né, essa questão, né, da força e pressão. Então, no E vai estar com mais contato, né, do lábio com a palheta, vai estar com mais pressão. Quando eu mudo para o O, obviamente, pelo fato de cair o queixo, né, para falar o O, né, então vai ter menos pressão. Então vai vibrar mais a palheta, né, a câmara interna também vai aumentar. E justamente para os graves, isso acaba ajudando também, né? Você ter essa câmara interna maior, né? Então, reparem só, vou fazer E, O, né? Desse Dó aqui, central, né? O Dó médio aqui do sax, indo até o Dó grave. Olha só que legal. Então, isso que eu nem aqueci, né? O meu sax está completamente gelado aqui, né? E a primeira vez que eu tô pegando aqui agora, né? Então, olha só. A embocadura ajuda muito, né? Pensando nesse O. Olá, Ronilson, tudo bem? Boa noite. Maravilha. Então, eu gostaria, né, que vocês começassem a perceber a importância de trabalhar, né, essa questão da flexibilidade da mandíbula. E isso é legal pegar desde o início, nesse primeiro contato que você tem com o saxofone, com uma boquilha e palheta, vocês terem isso em mente. Porque às vezes vocês pegam, né, e acabam viciando na embocadura travada. Olha só como o som vai ficar duro. Eu vou fazer com uma única pressão. Olha só como o som também sai duro. Olha só que legal. Vocês reparam até que eu tô tenso, né? Porque eu tô aqui apertando, né, a palheta na boquilha, o som sai até meio tremido, não sai com sonoridade, porque a palheta não tá vibrando. Eu tô forçando demais, né? Então olha só que a questão de tocar saxofone não é questão de força, né? Mas sim flexibilidade, né? Então olha só como eu vou tocar agora com menos tensão, olha como o som também agora sai até mais bonito, porque a palheta tá vibrando, olha só. Então é isso que é legal. A gente vai pensando, né, visualizando essas regiões do saxofone, né, e automaticamente depois a embocadura vai junto. É como se fosse dirigir um carro, né? A gente já sabe como apertar a embreagem, engatar primeiro, depois acelera, tira o pé, né, da embreagem. Então é uma coisa que depois fica automático. Mas a gente precisa ter essa noção, né? A gente está no grave, a câmara interna vai para o O. A gente vai para a região média, posição neutra, o E. O agudo é a posição, né? A câmara interna no I. Então a gente tem que ter, né? Pensar, né, nessas três posições desde o início dos estudos, justamente para a gente não travar aqui a embocadura e ficar com o som preso. Então isso é muito importante, certo? Quer ver? Vamos lá. Olha só. Agora eu vou até pegar o outro dispositivo, que é o NanoSax. Então, isso que é legal, né? A gente começa, geralmente, para quem não tem um sax, trabalhando só com o Nanotrainer, né? Só com o Nanotrainer.
E assim, o legal é que o Nano Trainer você pode trabalhar direto, né? Porque sempre você vai poder praticar essa flexibilidade, né? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui o Nano Trainer. Então vamos lá, vou pegar aqui. Olha só, agora eu fiz os três. I, E, O, E, I, né? Então, isso ajuda bastante. É como se fosse um treino para musculatura, né? Às vezes, quando a gente vai fazer uma atividade, você tem todo um aquecimento. Então, isso que é legal, né? Já vai pegando essa ideia da embocadura flexível, certo? Daí, depois a gente vai ter aqui o nano sax, né? Que a ideia, como eu falei novamente, não é substituir o saxofone, mas é justamente para dar uma sequência, né? Nesse estudo progressivo. Primeiro você trabalha a embocadura e depois você vai ter, né, algumas notas, né, afinadas também em mi bemol, isso que é bacana. Justamente para você pegar a lógica do saxofone. Obviamente você não vai ter as oitavas de um saxofone, porque é um instrumento pedagógico, mas você vai ter a lógica do saxofone, inclusive a afinação em mi bemol do saxofone, né, ó. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui agora, eu vou pegar, só pegar um outro aplicativo. Pera aí, pessoal. Ah, não, vou pegar aqui do teclado, fica até mais fácil, quer ver, ó. Vou pegar aqui um... Então isso é bacana, né, pessoal? Porque daí, para quem não tem um saxofone, né, e não faz a mínima ideia, né, do qual que é a ideia de um sax e tá na dúvida, fala, puxa, eu gosto tanto de sax, mas nem faço a mínima ideia como que é a concepção de saxofone. Então daí tem esses dois dispositivos justamente para você entender a lógica, né, do saxofone, que justamente, qual que é a ideia do saxofone? É embocadura, né? Obviamente que você vai ter treinos técnicos de dedo, parte técnica de digitação, né? Mas o grande segredo do saxofone é a embocadura, né? Então, para você tirar um som bonito, é a embocadura, né? Você ter essa flexibilidade, né? Conseguir controlar, né, o som do saxofone na região grave, na região média, na região aguda, né? Então, com isso, né, esses dois dispositivos eles vão te dar essa possibilidade de você explorar, né, essa base que é muito importante da embocadura e já até ver algumas, né, músicas pedagógicas, né, com no nano sax, né, que é esse daqui que tem os orifícios. Então você já vai pegando essa ideia, né, do saxofone, conforme você vai abrindo, né, os dedos aqui, os orifícios, o som vai ficando mais agudo, conforme você for fechando, né, o som vai ficando mais grave, e a mesma afinação do saxofone. Olha só, eu vou tocar aqui, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Olha só, vou tocar e depois eu toco no saxofone. Olha só que bacana, quer ver? Vamos lá.
Então é isso que é legal, né, pessoal? A gente tem essa noção, né, de como funciona a lógica do saxofone e, obviamente, que você praticando a embocadura, pegando essa lógica, né, dos dedos, né, do saxofone através desses dois dispositivos, você consegue depois, né, ir com muito mais certeza, né, para essa migração, né, do dispositivo, dos dois dispositivos para um saxofone, né? Então isso que é bacana, pessoal. O que eu queria é realmente que vocês tivessem hoje essa noção da importância, né, da embocadura, porque a embocadura, a sonoridade é a alma, né, do saxofone. Então, se a gente não tem essa noção, né, que a gente tem essas três regiões para trabalhar, né, a gente vai acabar viciando, né, na embocadura travada, né? Então, olha só, pessoal, vou pegar aqui até um gráfico de novo, aqui, ó, vamos olhar aqui no papel. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu até pegar outra folhinha aqui, só para a gente entender aqui, né? Então, olha só. A grande questão, então, da embocadura é o seguinte, né? Ó, a gente vai ter aqui embocadura, né? Ó. Embocadura, né? Então, sempre lembra disso, pessoal. Embocadura, olha só. Flexível, né? Embocadura flexível, certo? Oi, Ronilson, o sax frio atrapalha na sonoridade. Com certeza, com certeza. Sabe que na época que eu fazia parte da Orquestra Jovem Tom Jobim, né, com sax barítono, a gente geralmente se apresentava em julho, lá no Festival de Campos de Jordão, né? E todo mundo sabe, né, que no frio, a pior época do ano, né, pra orquestra se apresentar, porque principalmente os naipes, né, tanto os saxofones, como a próprias cordas, né, violino, cello, contrabaixo, demoram para pegar afinação, né, porque o gelo, o frio do inverno, até você aquecer o instrumento, imagina um metal, o saxofone, né, tá gelado, super gelado, conforme você vai tocando, ele vai aquecendo, então a afinação vai chegando, demora, né, então é um problema mesmo. Então quando a gente tá no inverno, né, a afinação você tem que ir conferindo até chegar, né? No verão não. No verão já tá tudo bacana, né? O som do instrumento, a própria umidade também, né? Umidade também é muito importante, né? Para o instrumento. Então, às vezes tem essa questão, certo? Olha só, então, embocadura flexível, né? Isso é uma coisa assim primordial, né? Que vocês têm que imaginar, certo? Então, sempre lembrem disso, né? Embocadura flexível, certo? Diferente, né, de força. Força. E isso tá errado. Força, esquece, né? Porque a questão da embocadura não é força, é sutileza, né? Então vou até colocar aqui, ó. Sutileza. Tá certo, sutileza? Tô escrevendo certo? Sutileza. Tá certo, será? Sabe como que é, né, pessoal? Então, sutileza, né? Então, isso que vocês têm que ter em mente. Outra questão também importante é essa questão também das três regiões, né? Então, a gente imagina que a gente vai ter aqui um gráfico, né? Olha só, vou até botar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver de novo. Pegar aqui uma caneta. Imagina que a gente tem aqui um gráfico. Aqui a gente vai ter agudo. Aqui a gente vai ter médio. E aqui a gente vai ter o grave. Imagina que é o gráfico do saxofone, certo? Então, sempre lembra isso, né, em relação à embocadura. Sempre lembra nessa questão. Às vezes eu tô falando meio errado aqui pro pessoal, porque eu tô com a coordenação motora meio baixa, que eu tô desenhando e falando, então às vezes dá essas frases meio sem sentido, tá bom, pessoal? Tô pegando, aos poucos tô pegando, tá bom? Olá, Tibrão, tudo bom? Boa noite, maravilha. Então, olha só,
quando a gente está olhando aqui agudo, médio, grave, né? A primeira coisa que a gente tem que tentar imaginar no agudo é pensar no I, certo? Vogal I. No médio, a gente vai pensar na posição neutra. Então, eu até vou escrever o E assim, ó. E, certo? Então, posição neutra. Lembra que a região média do sax pensa no E, né? E no grave, a gente pensa no O. Até vou colocar assim o O com acento, justamente porque não é O, é O. Justamente pensando nessa forma, nessa câmara interna, né? O, certo? Então, se vocês conseguirem sempre ter esse gráfico na sua mente, vocês vão observar que vocês vão conseguir tirar maior sonoridade do saxofone, né? Então, para isso acontecer, né, vocês vão ter que observar, né, que a embocadura tem que estar flexível, né? Flexível, certo? Isso é primordial, né? Sem a flexibilidade, vocês não vão conseguir ter, né, esse aproveitamento e essa mudança rápida da câmara interna da boca, né? Então a gente precisa ter essa flexibilidade, treinar essa flexibilidade, justamente para a gente poder mudar rapidamente pro I, pro E, pro O, do O pro I, né? Tem que ser uma coisa automática, da mesma maneira que a gente aperta a embreagem, muda para a primeira, para a segunda, terceira, quarta, quinta e acelera, mas é uma coisa automática, né? Você vai fazendo tudo de uma maneira, né, automática. Dessa maneira que tem que ser também a embocadura, né? Agora, se você tem uma embocadura travada, né, com certeza o seu som vai ser duro também, porque você vai ter uma mesma embocadura para a região grave, média e aguda, né? Essas três regiões com a mesma embocadura. E com certeza vocês vão reparar que às vezes até a questão da afinação começa a comprometer também, né? Porque você está com a embocadura tensa, né? Então isso é muito importante ter essa flexibilidade. Tá certo, pessoal? Então, hoje eu queria falar sobre essa questão de embocadura, né, esses três conceitos aí da câmara interna da boca, porque é uma questão muito importante, né? Então, vocês trabalharem esse I e O, certo? E daí, obviamente, que dependendo do setup que você tem, né, de boquilhas, né, com palhetas, isso também acaba, também, às vezes, variando um pouquinho, né? Então, às vezes, se você tem uma boquilha de massa, como eu uso aqui, então você vai ter também uma variação ou maior ou menor desse I e O, né? Justamente porque vai depender também da abertura da sua boquilha, a palheta, se você utiliza a palheta macia ou mais dura, né? Às vezes você tá com uma boquilha de metal também, né? Bem aberta, né, com uma palheta mole, ou às vezes uma boquilha também mais fechada, com uma palheta mais dura, mas sutilmente esses três conceitos têm que estar presentes, né? Só que dependendo dessa combinação de boquilha, ou vai ser um pouquinho maior ou menor, né? Mas vai ter essas três câmaras internas, tá? Isso que é interessante, ok, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão da embocadura? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de tirar aqui nos comentários, pessoal, né? Se vocês conseguem tirar essas notas graves, as notas médias ou as notas agudas com facilidade, né? Conta aqui depois pra gente saber, porque isso acaba até ajudando, né, os outros inscritos também, para quem está acompanhando aqui a live, né? Então, às vezes acontece mesmo, né? Ok, vamos ver aqui. Legal. Alguma perguntinha saindo aqui. Vamos aguardar, que eu estou olhando aqui no monitor. Então, a gente vai, né, tentando solucionar. Porque essa questão da embocadura eu acho fundamental, né? É a base do saxofone, né? Para tirar um som bonito, né? Então, você vê todos esses saxofonistas do jazz ao pop, né? Todos têm essa flexibilidade, né? Deixa eu ver. Vamos ver a perguntinha aqui, ó, do Itibrão, é isso? Vamos lá. Até aonde segurar o dó, si bemol grave, até onde? Como que é? Até onde segurar? Você disse como? Até onde segurar o dó, si bemol, gravão, até onde? Você... Deixa eu ver se eu entendi. Ah, poderia escrever de novo, Tibrão?
né? Você está falando em relação ao dó e si bemol grave? O que que seria assim? Deixa eu ver. Quando apita é porque a embocadura está errada? Isso, tem várias coisas aí quando apita. Ou a posição, né? A posição, né, dos dentes e os lábios, né, estão fora, né, da posição do ponto de contato. Geralmente acontece duas coisas. Ou a boquilha está muito para dentro, certo? Muito para dentro da boca. Ou seja, passou do ponto de contato e a boquilha está para dentro. Com certeza vai apitar. Às vezes também, se você pressionar demais, né? Pressionar demais a palheta com a boquilha, pressionando aqui a mandíbula, a tendência é apitar, né? Vamos ver, Tibrão. Segurar a forma O. Ah, maravilha. Isso. Olha só. O O, tanto no dozão grave, né? Que a gente chama de dó 1, o si grave, o si bemol grave, pode pensar nesse O, né? O. Mas olha só, isso vai ser direto pro grave, O. Mas olha só como vai ter dois timbres diferentes usando esse O, que a gente chama no saxofone, às vezes, como subtone, né? Pensando num O, mas assim, ó. O. É o tipo o ar quente, né? O. E tem esse O no grave, mas tipo assim. O. Olha só como esse grave, às vezes vai ficar com um som mais aveludado e às vezes um timbre mais aberto, né? Olha como vai mudar, mas o O tá lá. Olha só, vou tocar aqui, ó. Vocês repararam que foi o mesmo O, a câmara interna O, eu toquei o si bemol grave, tá, agora, pessoal? A nota mais grave do sax. Foi com a câmara interna no O, só que vocês viram que tem dois timbres diferentes que a gente pode conseguir, né? Ou o som que a gente chama de subtone, né, que é o som mais aveludado, ou O, mais na cara, né? Mas de qualquer maneira, o O tem que estar presente, certo? Isso, então segurar o O na embocadura para a região grave. Isso é a posição, né, do sax. Obviamente que depois você pode falar, poxa, mas nem sempre. Claro, como tudo, nem sempre. Às vezes você está tocando um som mais pop e você quer rasgar o som, daí você não vai pensar no O. Daí você pode até dar uma pressionada, né, para você mudar o timbre. Então você vai dar tipo um som mais tipo um punch, né? Como se fosse uma martelada. Quem fazia muito isso também é o David Sanborn, o Michael Brecker com sax tenor. Às vezes no gravão dá aqueles, né? Olha só, então daí são efeitos, né? Então olha só, vou pegar aqui, ó, para mostrar.
daí a gente está utilizando um efeito, né, para dar essa estilingada, né? Mas obviamente a gente não vai utilizar esse som estilingado direto, né? O som, né, no grave você utiliza o, né? Então tá aqui, né, ó. Então, com isso, pessoal, né, a gente começa a entender, né, essa questão das regiões do saxofone. Tá bom, pessoal? Então, olha só, hoje eu gostaria de deixar essa ideia de flexibilidade para vocês, né, guardarem quando estiverem praticando, né, a técnica do I e O. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato, escrever nos comentários que eu vou respondendo, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês. Um abração.